tema de hoje é etiqueta, ética e o desafio do outro. Eu queria começar com um filme. É um filme chamado Maria Antonieta. Ele foi dirigido pela Sofia Coppola, a filha do Francis Ford Coppola. E ela se baseou num livro da Antonia Fraser, Marie Antoinette, The Journey. A Antonia Fraser é uma historiadora britânica e ela escreve sobre várias rainhas. Ela tem livros muito bons e muito fiéis aos registros históricos. É claro que tem um certo romance, mas ela se baseia no que realmente consta nos registros históricos, não só sobre Maria Antonieta, mas como outras rainhas. Até, particularmente, eu usei muito no meu mestrado o livro chamado A Conspiração da Pólvora, sobre quase houve uma explosão do parlamento britânico, do Guy Fawkes. Recomendo bastante. Mas, enfim, o que trata esse filme Maria Antonieta? A Sofia Coppola, ela não vai até a morte na guilhotina, que todos nós sabemos que ela morreu na guilhotina. Ela trata apenas um momento áureo da Maria Antonieta. A gente começa o filme vendo a transferência de uma princesa austríaca de 14 anos. Ela é transferida da Áustria para a França. E já começam os problemas de etiqueta na transferência. Ela é uma garota assustada e ela tem que se despir de todos os ornamentos austríacos, porque era considerado deselegante ela entrar com alguma joia, alguma roupa austríaca no território francês. Então, aquela menina sozinha, aos 14 anos, praticamente se desnuda na frente de todos. Né? Ela tira as joias e as vestimentas austríacas e passa a se vestir como uma francesa. E quando ela vê o então Delfim, que era o príncipe, né, o nome que dá para o príncipe da França, o Dauphin, o Luís Augusto, ela não se entusiasma muito, que tal como hoje no WhatsApp, né, o pessoal, no WhatsApp não, desculpa, no Face, as pessoas melhoram um pouco a aparência. Naquela época os pintores também melhoravam a aparência. Então, o Luís Augusto, que era meio gordinho, meio... o livro fala fortinho, né? A gente entende o que é fortinho, né? Mas, enfim, e ela não gostou muito. Ela falou assim, não está de acordo com o quadro que me mandaram. Ela era muito bonita, muito inteligente, mas parece que ele também não gostou muito dela. Enfim, o casamento foi celebrado numa cerimônia solene em Versailles, e logo depois eles vão para a cama, para a cerimônia do coucher, que é uma cerimônia que devia ser terrivelmente constrangedora, que vai lá o arcebispo, ele benze a cama matrimonial, e todos os nobres ficam em volta olhando para ver se o casamento será consumado ou não. Né? Deve ser assim, deve ser muito tranquilo. Mas tinha um sentido isso, que no antigo regime se entendia que os reis governavam por direito divino. Então era importante saber se o herdeiro era realmente filho do rei ou não. Então todas as pessoas ficaram aqui olhando. Bom dia, imagina, desculpa, acabei de começar. Eu queria aproveitar para cumprimentar o desembargador Nelson Bernardo, desculpa, Nelson Porfírio, perdão. Nelson Porfírio. Nelson Porfírio. Não sei se os senhores sabem, mas se não o mais titulado, é um dos magistrados mais titulados aqui dessa Justiça Federal da Terceira Região, porque além de jurista, é engenheiro. Enfim, e tem vários títulos, mestrado, doutorado, além de ser um homem inteligentíssimo, simpaticíssimo. Muito honra a sua presença aqui conosco. Eu estava falando, desembargador, do filme Maria Antonieta, e contando como é que foi o início da vida de Maria Antonieta com o então Delfim da França. Na verdade, eles não só não consumaram o casamento naquela noite, como eles demoraram 7 anos para consumar o casamento, para desespero dos franceses. É claro que havia, né, umas fofoquinhas de momento. Né? Alguns diziam que o futuro Luís XVI, ele tinha ojeriza a Maria Antonieta, que ele não gostava dos austríacos, logo ela era austríaca e ele tinha uma repulsa por ela. Outros dizem, né, fofocas históricas, que ele sofria de fimose. Então, para ele, o ato sexual era dolorido. A coisa chegou numa situação tão grave que o arquiduque da Áustria, que era irmão de Maria Antonieta, o José II, imperador, né, do Império Romano Germânico, que era arquiduque da Áustria, ele chegou a ir à França conversar com o Delfim, falando o que está acontecendo, né?
E ele chegou à conclusão que ele não tinha nenhum problema físico, que ele tinha um problema realmente de manter o tempo suficiente para consumar o ato. O fato é que depois de 7 anos, né, que toda a corte fica sabendo que o ato se consumou, para um alívio dos franceses. Mas, enfim, o que eu queria destacar são os primeiros 30 minutos do filme, que é o ritual da vestimenta matinal em que a Delfina, então Delfina, Maria Antonieta, ela é arrumada pela nobreza. Guardem esta cena. Logo a seguir, eu vou passar um outro filme, que eu gostaria que vocês comparassem um com o outro. É um filme bem mais, sobre tempos mais recentes, chama Bons Costumes. Em inglês é easy virtue, é uma virtude fácil, tem uma outra conotação, mas enfim. O filme se passa numa Inglaterra logo depois da Segunda Guerra Mundial. O, entre aspas, mocinho do filme, o protagonista, John Whittaker, ele é um aristocrata que ele foi lutar na guerra, ele foi para a França, e eis que ele se apaixona por uma americana independente, platinada, piloto de corrida. O platinado tem um sentido específico, porque então as mulheres inglesas não pintavam os cabelos. As americanas já usavam o platinum blonde. E o platinum blonde, segundo o meu cabeleireiro, aqui também fofocas pessoais, só pessoas muito ricas conseguem ter, porque você tem que matar o cabelo, né, e tratar muito bem, porque ele fica ressecado e na hora que cresce já aparece aquele pretinho no começo. Então, só pessoas com muito dinheiro, ainda mais à época, podiam ter os cabelos platinados, tal como Marilyn Monroe. Era um sinal de riqueza. Enfim, o que interessa aqui no filme é que existe um choque cultural entre a nova mulher do John, né, que é o fidalgo americana, e a família dele, principalmente a sogra e a cunhada. A sogra, eles vivem num castelo, só que é um castelo arruinado. Eles estão num problema de dinheiro, houve a Segunda Guerra Mundial, eles estão arruinados. A matriarca, ela gostaria muito que o filho se casasse com a filha do vizinho, que é rico, e assim ela conseguiria recuperar as finanças do castelo, mas eis que o filho frustra os planos e chega já casado com uma americana, e não só uma americana qualquer, perdão, uma americana liberal, de ideias próprias, independente, tinha o próprio dinheiro, viúva, enfim, era um horror para aquela família de aristocrata. Quem fica mais ou menos no meio termo entre um e outro é o sogro, que é representado pelo Colin Firth, que é um ator que eu adoro. Ele lutou na guerra, a personagem, ele foi comandante do exército britânico, mas ele voltou muito deprimido, ele viu coisas que ele não pensava ver, e daí ele chega, aquele casamento dele já está arruinado, ele acha aquilo tudo muito fútil, ele está a meio termo entre o conservadorismo do Reino Unido e entre uma visão mais progressista, que é dos Estados Unidos. A cena que eu queria destacar é um baile que é oferecido na casa dos pais do John, da família Whittaker. Nesse baile, o casal, John e a Larita, eles já estão estremecidos, o casamento já está muito desgastado por esses embates entre as famílias, e Larita desce toda esplendorosa, né, com seu penteado, sua roupa justa, né, mostrando as costas, tudo escandaloso. E ela pede que o marido dance um tango com ela. E ele se recusa na frente de todo mundo. E ela fica numa situação, tem um amigo do marido, que até então estava flertando discretamente com ela, ele chega perto, né, faz que vai dançar, mas também a deixa sozinha no meio do salão. E quem salva a noite é o sogro, que de repente ele aparece, ele tinha estado na França, ele sabia dançar tango, ele aparece e convida a nora para dançar um tango. Senhores, e aqui eu vou contar com a participação de todos, se possível. Lembrando, o curso é sobre ética, etiqueta e o cuidado e respeito com o outro. O que os senhores veem de diferença entre a primeira cena da Maria Antonieta e a segunda cena do tango? Alguém gostaria de se manifestar? Ninguém? Aviso que quem for se manifestar pelo microfone, por favor, aqui fale pelo microfone, os que estão na videoconferência, emag@trf3.jus.br. Ai, obrigada.
Vladimir. A gente observa que, no caso, a Maria Antonieta, ela acaba cedendo todo aquele protocolo, mesmo sofrendo a situação de constrangimento, talvez o mesmo frio que estava fazendo, e as pessoas mantendo o protocolo, não tendo sensibilidade com a situação que ela estava vivenciando. Nessa segunda cena, a gente já percebe a atitude diferente da personagem, que já entra se colocando. Essa atitude mais firme quebra um protocolo, e até os homens se sentem temerosos, né, de assumir aquela situação, com exceção do sogro, que acaba dando a oportunidade da dança. Então, existe uma diferença, que pelo menos na minha leitura, da postura da pessoa, ambas personagens, diante de situações de protocolo, e as pessoas que se sensibilizam, né, quanto àquele protocolo. Tendo até o caso, na segunda cena, a possibilidade de quebrar um protocolo e mudar a situação. Perfeito, muito obrigada. Alguém mais gostaria de se manifestar? Alguém observou mais alguma coisa? Eu achei, obrigada, viu, Vladimir? A questão, me parece, o fulcral é essa. Na primeira, da Maria Antonieta, o protocolo, aquelas regras da corte, foram seguidas à risca, mas a princesa estava passando por uma situação, ela estava com frio, para começar, e uma situação de humilhação. Era a primeira vez que ela era vestida na corte. Não sei se repararam que chega uma hora que ela está quase para se vestir, daí chega a cunhada, então tem que parar, né? E eu acho a ótima fala final, ela fala, isso é ridículo, né? E a outra diz, não, isso aqui é Versalhes. Versalhes era assim, né? Ou seja, o cuidado com o outro, com o frio, com o conforto da princesa, não está sendo observado, porém, todo o protocolo, toda a etiqueta está sendo cumprida. Na segunda, como bem observou o Vladimir, existe uma quebra de protocolo. No entanto, qual era a intenção do sogro? Era fazer com que aquela sua nora fosse respeitada, que ela não ficasse numa situação humilhante e vexatória, porque ela estava sozinha. Então, o que ele fez? Ele viu além da etiqueta, além do protocolo, além daquelas regras de conduta, ele viu a finalidade maior, que era não deixar que uma convidada passasse por uma situação de humilhação. Tem sim um cuidado com o outro. Muito obrigada pela participação. Pois bem, e aqui vem a minha primeira pergunta. A etiqueta tem alguma coisa a ver com ética? Alguns chamam a etiqueta de small morals, em inglês, que significa pequena moral. E daí parece que faz sentido uma ligação entre etiqueta e ética. É possível. Pena que o João Rodrigues está lá fora, mas, enfim, que é professor de francês. Mas, em francês, a primeira ocorrência da palavra etiqueta vem de rótulo. Rótulo. Em português também serve etiqueta, né? O que era? Era usada nos tribunais para os processos, autos processuais, eles eram colocados num saco, e para identificar os processos, era colocado um rótulo, uma etiqueta, que dizia a natureza da causa, quais eram as partes, quais eram os procuradores. Então, era algo que servia nos tribunais para identificar, para rotular. Nós também, em português, nem todas as línguas têm isso, mas em português nós também temos etiqueta, né? Agora ela já é autoadesiva, né? Como um rótulo. Em português também faz sentido. Essa foi a origem que nós temos da palavra etiqueta no francês. Ora, o que acontece na passagem do termo dos tribunais para o termo dos costumes? Nós vimos claramente aqui no filme da Maria Antonieta que ela serve para rotular as pessoas. Não sei se os senhores perceberam, primeiro são as princesas que têm a honra, né? Quanto maior a hierarquia dentro da nobreza, maior a honra de primeiro vestir a Delfina. Ou seja, a etiqueta, o auge dela, na verdade, foi Luís XIV, o Rei Sol, depois Luís XV. Com Luís XVI ela já está meio decadente, mas Maria Antonieta ela resgata essa tradição, depois ela aprende muito bem a etiqueta, ela resgata com toda a sua força e esplendor,
para logo depois vir a queda da Bastilha e a Revolução Francesa. Mas, enfim, a etiqueta servia para indicar quem ocupa qual lugar dentro de uma hierarquia social. Daí, etiqueta é rótulo, é uma maneira de rotular as pessoas. E venhamos e convenhamos, senhores, isso existe até hoje. Se eu estou aqui passando na rua e eu vejo uma pessoa muito bem vestida, de terno, e uma série de assessores e seguranças atrás, eu vou entender que essa pessoa tem um cargo importante. Às vezes, na cultura, a gente vê isso, né? Alguém está andando lá dentro e tem pessoas em volta falando, então, senhor, tal. E mesmo aqui no tribunal. Nós podemos ver claramente quem ocupa cargos mais importantes. Eu não falo só dos embargadores, mas também ministros. Às vezes, nós somos visitados. Ministro do Supremo, conselheiros. Nós logo sabemos pela postura, pela vestimenta, pela maneira com que os outros tratam, mesmo que a gente não conheça. A gente já sabe que é uma pessoa importante e, com isso, a gente regula a nossa atitude, o nosso comportamento. De certa maneira, tem a ver com rótulo, tem a ver com aparência. Não é à toa que muitas pessoas se preocupam em se vestir de determinada maneira. Eu me lembro que, quando eu entrei na magistratura, o desembargador Nelson deve lembrar disso, não sei se lembra, que as mulheres lembram muito bem. Havia uma portaria da direção do foro que indicava como a gente deveria se vestir. Então, nós, magistradas, né, não poderíamos usar calça comprida, e tinha uma... Na portaria, né, demorou um tempo para ela ser revogada, essa portaria, e tinha uma questão da saia, que ela não podia ultrapassar 4 dedos acima do joelho. Eu ficava me perguntando quem é que ia fazer essa medição, né, dos 4 dedos, se eram 4 dedos do segurança, se eram os 4 dedos da própria magistrada, enfim, havia toda uma série de preocupação com as aparências. Você não bastava ser juiz, você tinha que parecer juiz. Não é à toa que nós usamos toga nas audiências. E os desembargadores também, existe uma questão de aparência para saber quem é que está julgando. O Ministério Público tem a sua vestimenta diferente, né? O cordão é vermelho, no tribunal é branco, na primeira instância é verde. Então, a gente sabe, só olhando pela toga, quem é quem. Nas antigas monarquias, isso era tão importante que o plebeu era proibido de se vestir como nobre. Ou seja, a preocupação é que ninguém pensasse que aquele plebeu era nobre por causa das roupas. Então, ele tinha uma vestimenta a qual ele era proibido de usar. É claro que a etiqueta, que tem esse apogeu, principalmente na França, nos Luíses, ela não começou como método de destacar quem era quem na hierarquia social. O seu foco inicial era civilizar os costumes, civilizar as boas maneiras. Porque não tenham dúvida, senhores, principalmente na Idade Média, até os nobres eles eram muito grosseiros no trato, eles eram muito rudes. E como é que a gente sabe disso? Porque havia manuais de etiqueta. Nós sabemos que, durante muito tempo, na Europa, as pessoas comiam, não existiam talheres. Então, as pessoas comiam diretamente com a mão. Eu estou falando de nobres. No século XIII, Tannhäuser orienta, por exemplo, no seu manual de etiqueta, palavras dele. Não se deve palitar os dentes com a faca, afrouxar o cinto sentando-se à mesa, assoar-se com a mão durante as refeições, devolver à travessa os restos do que comeu. Então, a gente consegue imaginar, por essas regras, o quão rude eram os nobres naquela época. Em 1558, o arcebispo Giovanni della Casa, além de propor que o homem reduza o número de cusparadas, ele orienta: tu não deves, depois de te assoares, abrir o lenço e olhar o que este contém, como se pérolas ou rubis te houvessem descido do cérebro pelo nariz. Em 1672, não é mais admissível que se boceje diante dos outros, nem que se cuspa no chão. O próprio filósofo Erasmo de Roterdã escreveu sobre várias coisas, mas ele escreveu um livro inteirinho, 500 anos atrás, para explicitar que nós não devemos cuspir à mesa, nem na mesa. Não devemos beber a sopa direto da sopeira, nem colocar as botas em cima da mesa. Ou seja, houve um tempo em que os próprios nobres, a própria nobreza, precisou ser educada para melhorar seus modos.
Aliás, há um exemplo, eu não trouxe aqui o livro, mas é um livro do meu antigo orientador, o Renato Janine Ribeiro, que é um livro delicioso, chama Etiqueta no Antigo Regime. Eu tenho a edição da Brasiliense, a Brasiliense nem existe mais, mas ele ainda está sendo editado, que ele traz vários exemplos dessas orientações para os nobres da época. Uma delas que eu me lembro, não sei a autoria, mas eu achei ótima, que a orientação era: a faca com que você acabou de matar o seu inimigo não deve ser utilizada para cortar o ensopado servido no jantar. Então, né, alguns modos. Então, mata com uma faca, mas depois, né, na hora de comer, usa uma outra faca. Foi difícil superar os modos vulgares ou rústicos. A palavra rústico vem do campo, rus. Entendia-se que os campesinos eram mais rústicos, mais grosseiros, adquirindo uma certa cortesia. Cortesia vem de corte, então os modos da corte eram mais refinados, daí a palavra cortesia. Ou então urbanidade, que vem de urbis, cidade. Ou então civilidade, que vem de civis, cidadão ou morador da cidade. Havia uma cidade na Alemanha, no final da Idade Média, quando começaram a surgir as cidades, que havia uma placa que dizia: a cidade torna os homens livres. Porque até então, os senhores lembram, na Idade Média, os servos da gleba, eles eram atrelados àqueles feudos e não poderiam sair. Mas na cidade começa o comércio, a troca de mercadorias, e nós começamos a incipiente burguesia. Então, era na cidade que havia liberdade, que não havia mais servos da gleba, e é na cidade que se começam os bons modos, as boas maneiras. No entanto, com o tempo, principalmente na França e na Itália, as regras de etiqueta passaram a ser um meio de clivagem social. O não saber como se comportar e expressar intimida os humildes, que temem se constranger publicamente diante das vossas excelências. O próprio rei Luís XIV diz: os povos sobre os quais reinamos, não podendo penetrar o fundo das coisas, costumam regular o seu juízo pelas aparências do que vem. E, no mais das vezes, medem seu respeito e obediência seguindo as procedências e as posições. Eu falo de Luís XIV, mas isso também eu vejo aqui, nós vemos aqui no Judiciário. Eu lembro de um exemplo, eu já fui moça quando eu entrei na magistratura, eu tinha 30, parecia menos, eu acho. E eu me lembro de uma vez que eu usava umas roupas muito simples, enfim. É difícil achar roupa para mim do meu tamanho. E eu entrei no elevador, não entrei nem no elevador privativo, eu estava com pressa, eu ia ter uma audiência para fazer. Eu entrei no elevador junto com as partes, né, com os advogados, e estava lá no cantinho, de repente chega um advogado, e eu vi que era uma parte, uma senhora já, uma certa idade, né, mas falando assim, muito bem, muito desenvolta, e estavam lá as testemunhas, o advogado orientando as testemunhas. A gente não fala nada, né, mas enfim. O mais engraçado foi que, quando eu cheguei na vara, fui lá, vesti minha toga, né, e entrei, eram aquelas pessoas que estavam na minha sala de audiência. Agora, o meu espanto foi perceber que aquela senhora desenvolta, que era autora de uma ação previdenciária, que ela pedia aposentadoria por invalidez, ela tinha colocado um colar cervical, que ela não estava usando no elevador, né? Ele estava com uma cara assim, de sofrimento intenso, e ela falava assim, com muito sofrimento, e ela estava muito branca e pálida. O advogado preocupado, acho que ela vai desmaiar. O que eu achei curioso foi que ninguém percebeu que eu era a mesma pessoa que estava no elevador. O fato de estar na mesa, com toga, numa cadeira de encosto mais elevado, ninguém se deu conta de que eu tinha visto anteriormente, né, toda aquela instrução das testemunhas, né, que aquela mulher estava muito bem falante, muito à vontade, e nem mesmo usava o colar cervical. Foi minha primeira surpresa, como o cargo, a vestimenta, a posição que a gente ocupa pode alterar o comportamento das pessoas a tal ponto que eles não me reconheceram. Enfim, a rainha Maria Antonieta, que nós vimos aqui no filme, ela acabou por aprender rapidamente os modos da corte e ela se tornou tão excelente nisso que ela era capaz de demonstrar com uma economia e uma elegância, uma delicadeza, economia de gestos, quem era quem na posição social. Ela conseguia, por exemplo, quando ela encontrava um grupo de pessoas, saudar cada uma de um jeito diferente. Então,
Então, digamos, para uma pessoa ela tocava o dedo no chapéu. Para outra, ela tirava um pouquinho o chapéu. Para uma terceira, ela tirava um pouco mais o chapéu e fazia uma reverência. E com isso, todas as pessoas do entorno sabiam quem era quem no grau da nobreza. Quem diz isso é a sua camareira, Madame Campan, que escreveu umas memórias que tiveram muito sucesso no século XIX, que ela considerava essa a maior qualidade da rainha Maria Antonieta: colocar cada um no seu devido lugar. Ora, o que nós tiramos daqui? Nós tiramos que, em excesso, a polidez serve para afastar, manter distância. Mas, por outro lado, a etiqueta também permite, como nós vimos no filme do tango, exercer a cortesia. E a cortesia honra quem a pratica. A cortesia está ligada à honra. Se a etiqueta prevê, com minúcias, com detalhes, até mesmo quem deve tomar iniciativa de estender a mão, nós sabemos, por exemplo, que nós nunca devemos estender a mão para a rainha da Inglaterra, ela que tem, e mulheres mais velhas também, pessoas acima de nós na hierarquia social, elas que têm a iniciativa de cumprimentar, a gente fica quieto esperando para responder. Se por um lado a etiqueta prevê essas minúcias, por outro lado, ela abre iniciativa à cortesia, à quebra do protocolo. E nesse ponto, a honra não está em ser o primeiro, mas muitas vezes em saber ceder esse lugar. É honroso honrar. Ou, em outras palavras, só tem honra quem pode oferecê-la. E eu vou dar um exemplo, que me perdoe aqui o desembargador Nelson Bernardo. Desculpa, Nelson Porfírio, perdão. Isso foi uma deselegância da minha parte, me perdoe. Nelson Porfírio. Enfim, eu vou dar um exemplo do elevador aqui do tribunal, do elevador privativo. Quando eu fui, eu sou da primeira instância, todos sabem, mas eu fiquei muito tempo convocada no tribunal, e logo me foi ensinado que no elevador privativo se deve entrar por ordem de antiguidade. Então, primeiro o desembargador... Então, me ensinaram isso na época. Ainda mais eu, que era juíza convocada. Então, se eu estava na porta do elevador e eu avistasse um desembargador, né, chegando, eu tinha que esperar para deixá-lo entrar primeiro, né, porque é assim que funciona. E para quem já esteve no tribunal sabe que existe uma ordem das togas. Existe ainda nas sessões. Ah, é? Mas lá... Uma delícia, o desembargador Nelson Porfírio. Mas existe uma ordem, e é uma ordem por antiguidade. Né? O mais antigo tem a toga vem primeiro e assim vai, até que chegam dos juízes convocados. Né? E a gente não pode usar uma toga igual ao desembargador, a gente deve levar a nossa toga com fio verde de primeira instância, para todo mundo saber que nós somos convocados. Pois bem, há vários desembargadores, não é um só, são vários desembargadores gentilíssimos, que, não obstante, isso já aconteceu comigo várias vezes, me vendo na porta do elevador e eu esperando para que ele entrasse primeiro, ele vai e cede o lugar. Isso é honroso. Ele teria precedência, mas ele quebra o protocolo para fazer a gentileza a uma mulher. Isso é honroso. E só quem tem honra é que pode dar. A honra, inicialmente, ela vinha do berço. Então, pessoas de sangue nobre já nasciam com honra. Com o tempo, passou a ser uma virtude de mérito, ou seja, o valor pessoal enobrece. Como já dizia Molière, o grande dramaturgo, a virtude é o primeiro título de nobreza. Quem comprovou a própria excelência nas armas ou no saber, merece o reconhecimento dos concidadãos, merece ser honrado. As regras sociais, senhores, então, elas configuram duas faces de uma mesma moeda. De um lado, elas podem ser virtude, e de outro lado, elas podem ser hipocrisia. Se a virtude é uma glória, a aparência de virtude, a hipocrisia, é literalmente uma vanglória. Quando a gente fala que a pessoa está se vangloriando, ela tem uma glória vã, uma glória de aparências. A gente não usa esse termo. Os grosseiros, as pessoas grosseiras, que a gente diz que tem um verniz social, elas evidenciam isso. Elas são prepotentes, transformam a regra de etiqueta em instrumento de dominação. E é muito fácil identificar essas pessoas. Nós podemos chamar de cínicas, de hipócritas ou de alpinistas sociais.
São pessoas que têm uma polidez excessiva, sorrisos rasgados. E geralmente elas agradam o superior e, em compensação, desprezam os inferiores, os mais pobres. É no trato, senhores, justamente com quem é igual e com quem é inferior que a gente vê quem é o arrivista. Aquela pessoa que bajula quem está em cima e trata mal quem está embaixo, não tem uma verdadeira honra, tem uma aparência de honra, uma vanglória. Nós vemos hoje em dia, nós vemos na televisão vários bajuladores, né, e que mudam de uma hora para outra. A autoridade caiu, ela deixa de ser bajulada e o bajulador passa para quem está no poder. Isso é muito comum. A gente vê até pessoas correndo, isso é muito comum em Brasília, né? Quem esteve em Brasília, pessoas correndo atrás de autoridade, depois elas correm atrás das outras, com muita naturalidade. Enfim, essas pessoas que são narcisistas, estão descompromissadas com a virtude da honra, de se tornar um paradigma do ethos, da ética, de se fazer fidalgos. Fidalgo significa filho de algo. Elas se ocupam com a pose, com a obtenção de bens, com a ostentação. Quem nunca viu, nós temos visto muito isso no Brasil, né? Pessoas que chegam e falam, olha quanto custou isso, né? Eu estou aqui na minha casa, eu tenho trocentos sapatos, olha o meu sapato. Eu até vi um vídeo recentemente de uma senhora que está atualmente no exterior, ela mostrando os sapatos dela e ela falando que ela não sabe quanto custa a gasolina, que ela não tem a menor ideia do dinheiro, porque o marido paga tudo, né? E ela fala que ela gasta, não sabe quanto ela gasta numa joia, numa roupa, né? Ela sabe que ela gasta mais do que a maioria dos brasileiros, mas ela até acha que os gastos dela são comedidos. Enfim, nós chamávamos isso desde que eu era pequena, de nouveau riche. É o novo rico. Aquela pessoa que é incapaz de mostrar uma escultura e fala, olha que escultura bonita. Ela fala, olha essa escultura custou não sei quantos mil dólares. Ou então a pessoa que serve o vinho, né, e também incapaz de falar que aquele vinho é saboroso, né? Aquela pessoa que tece considerações sobre os sabores, né? Tem um ligeiro amadeiramento, eu sinto no final uma framboesa vermelha do meio da Alemanha. Enfim, notas de baunilha, perfeito. Né? Você fica olhando assim, e lá pelas tantas você sabe que a pessoa vai falar o preço. É inevitável. Ora, nesse caso, a cortesia é um simulacro, ela é um arremedo, é um artifício. E ela mascara uma coisa, mascara a pequenez. Pois o novo rico ou o novo nobre, ele não sabe que a honra tem a ver com a discrição, com a polidez que consiste em honrar-se honrando. Uma alma que é genuinamente nobre, ela respeita o seu semelhante e jamais permite que o outro fique em má situação. E isso está acima, senhores, de qualquer regra de etiqueta. Nós vimos no caso do tango, eu gostaria de passar uma imagem, Adilson, de um senhor, não sei se alguém conhece. Alguém já viu este senhor? Alguém já viu em revistas? Opa! Você vê que é um senhor, vou dar uma dica, ele é inglês, vê-se que ele está muito bem vestido. Aliás, esse senhor ficou conhecido como árbitro da moda masculina. Nós estamos falando aqui no comecinho do século XX. Ele tornou moda o uso do tweed, o chapéu de feltro e o paletó Norfolk. Também popularizou o uso de gravatas pretas com smoking, ao invés da casaca, que era utilizado anteriormente. Ele foi o pioneiro em prender as calças de lado e não da frente. E acreditem, senhores, prender de lado emagrece. Dizem que ele também introduziu, e nós podemos ver aqui na foto, as camisas de gola alta. Ele era um defensor da vestimenta apropriada. Diz a tradição que é muito chique abrir entre os homens, deixar aberto o último botão do colete. E diz que começou com esse senhor, que aqui ele está até esbelto, mas ele vai engordar cada vez mais, e ele não conseguia fechar o colete, então ele deixava aberto o último botão, porque ele tinha uma grande circunferência abdominal, e pegou moda. Daí, então, passou-se a ser fino, elegante, deixar o último botão do colete entreaberto ou totalmente aberto.
Este senhor também introduziu a prática de comer rosbife, batatas assadas, molho de raiz forte e Yorkshire pudding aos domingos, que é um prato típico da realeza britânica e depois dos ingleses para o almoço de domingo. Este senhor era filho da Rainha Vitória, conhecido como, ele vai depois assumir como rei, como Eduardo VII. A Wikipédia, senhores, eu também consulto a Wikipédia, certo? Quem nunca, né? Enfim, a Wikipédia diz que ele foi o nobre que deteve por mais tempo o título de príncipe de Gales. Isso porque a Rainha Vitória governou durante muitos anos, ela morreu velhinha e morreu enquanto rainha. Eu tenho a impressão que a Wikipédia está desatualizada. Quer me parecer que o príncipe Charles atualmente detém o recorde de ser, né, o nobre que manteve durante mais tempo o título de príncipe de Gales. Pois bem, ele era meio escandaloso. Se casou, parece que se casou, não se casou por amor, ninguém se casava por amor, mas parece que ele gostava muito da sua princesa Alexandra, que era a rainha da Dinamarca, e tanto gostava que ele teve vários filhos com ela, mas ele também tinha casos assim, todo mundo sabia. Inclusive, ele era frequentador dos bordéis franceses e havia uma sala só para ele, e com equipamentos, não vou entrar em detalhes, tá? Equipamentos especiais para que ele pudesse ter várias ao mesmo tempo. Mas parece que a rainha não se incomodava muito com isso. Este príncipe de Gales, que chegou a ser rei, ele foi muito hábil nas relações sociais e diplomáticas. A rainha Vitória era muito severa. Ele, embora fosse um dandy, ou talvez por ser um dandy, ele era muito agradável no trato, ele era muito sociável, não só entre os ingleses, mas também com o pessoal do continente. E mais, eu gostaria de destacar, ele foi muito criticado porque ele socializava com os judeus numa época de aberto antissemitismo. E a gente está falando aqui num período anterior à Primeira Guerra Mundial. O que eu gostaria de destacar desse senhor é um episódio muito específico. No começo do século XX, ainda como príncipe de Gales, Eduardo ofereceu um jantar a um marajá hindu, um príncipe hindu. E esse príncipe, durante o jantar, começou a comer o frango com as mãos e jogar o resto dos ossos por cima da cabeça, no chão. E todos os nobres, todos os convivas que estavam lá começavam a dar risada daquele príncipe indiano. O que fez o príncipe de Gales? Ele mesmo não teve dúvida, ele começou a comer com a mão. Ele pegou o frango com as próprias mãos, começou a comer, e não só isso, ele passou a jogar os ossos por cima dos ombros para o chão. E todos os demais nobres tiveram que fazer o mesmo. O que eu queria dizer? Ele foi o senhor da etiqueta, mas também ético por excelência. Porque qual o segredo, senhores? Nós nunca humilhamos o outro. Esta é a grande regra. O protocolo inglês dizia que não se devia comer frango com as mãos. Mas na hora que o marajá hindu, o príncipe hindu, começou a comer, e o príncipe de Gales percebeu que os demais convidados poderiam humilhá-lo, ele mesmo tomou a iniciativa de quebrar o protocolo e agir igual ao príncipe para que ele não fosse humilhado. Agir igual ao marajá hindu. E esta é a grande dica da etiqueta. Há momentos em que nós precisamos quebrá-la. Quem nunca viu, há episódios até em filmes. Os senhores sabem aquela história da lavanda, né? Aquele pratinho que se deixa, né, quando se come ostras, mariscos, né, que é para lavar as mãos. Mas, às vezes, o convidado vai lá e bebe, né? Deve ser horrível beber a lavanda, né? Porque você coloca um cheirinho junto, né? Mas, enfim, um bom anfitrião não teria dúvida. Ele vai lá e bebe a lavanda junto, para não deixar o seu convidado numa má situação. E é esse o grande segredo. Porque sem generosidade, sem o cuidado com o outro, os bons modos não são virtude, são aparência de virtude, são simulacro. A verdadeira nobreza, a nobreza aristocrática, e aqui eu chamo aristocrático no sentido grego, os aristói. Os aristóis são os melhores, as melhores pessoas. Nós aqui somos aristói. Nós somos selecionados por um concurso público, dentre vários inscritos, nós somos os melhores dos que concorreram, nós passamos no concurso. Pois bem, a atitude dos aristói, dos melhores,
consiste em ir além do mero cumprimento de regras. Ela exige a eliminação das diferenças entre os homens, que se dirija ao pobre na mesma maneira que se dirige ao rico, que se reconheça a todos como iguais, como semelhantes. Isso tem a ver com o direito? É claro que tem a ver com o direito. O direito também regula as relações humanas, só que o direito regula numa outra escala. A etiqueta lida com as relações cotidianas, com o dia a dia, onde a cortesia e a polidez terão a função social do respeito pelo outro, promovendo a concórdia. E a palavra concórdia tem a ver com cordes, coração. Promovendo a concórdia, a união dos corações entre pessoas que são chamadas a viver juntos. A etiqueta, assim, ela pode assumir um sentido de pequena ética. A etiqueta não seria saber exatamente qual o talher ou o copo adequado, principalmente quando a gente vê naquelas mesas com um monte de talheres e um monte de copos. A verdadeira etiqueta trata da boa convivência em grupo. Ou seja, a etiqueta, mais do que atributo da antiga nobreza, ela pressupõe que a cortesia e a gentileza são fundamentais para a existência em sociedade. Ou seja, mais do que rotular o outro, etiquetar o outro, etiquetar uma categoria social, é importante ter cuidado com o outro, respeitar o outro, acima de quaisquer diferenças de classe, etnia, gênero, entre outras. Nós aqui na Justiça temos várias etiquetas. Uma etiqueta eu sempre lidei, eu atuei um pouquinho, assim, claro, no tribunal como convocada, eu comecei em vara criminal, mas a minha vida inteira, praticamente funcional, foi em vara previdenciária. Existe uma etiqueta que diz que quando o juiz entra na sala, todo mundo deve se levantar. Quando eu entro na minha sala, eu vejo pessoas doentes, idosas, muitas vezes incapazes de sentar. Eu nunca exigi que ninguém levantasse, pelo contrário. Se alguém quer levantar, eu peço para sentar. Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que os outros, não é isso. Mas é que eu considero humilhante eu ter que pegar uma testemunha rurícola, que é uma pessoa simples, que desconhece essas regras de etiqueta nos fóruns e tribunais. Ou então pegar uma pessoa idosa, uma pessoa pior, que esteja doente, e obrigá-la a se levantar para mim. Eu acho que isso seria uma humilhação. Para mim, me desonra. Então, enfim, é claro que eu estou falando no meu contexto previdenciário, que uma clientela muito específica, de pessoas muito simples, idosas, doentes, viúvas, órfãos, enfim. São pessoas que estão numa situação que elas não têm nem como saber quais são as regras. Eu não deixo que ninguém se levante na minha frente. Mas nós também temos outras etiquetas que são importantes. Por exemplo, existe uma etiqueta, uma formalidade processual, não existe? Nós temos o direito processual também pode ser visto como regras de etiqueta, num certo sentido. O professor Vicente Greco Filho, professor de Direito Processual Civil da USP, ele diz que a formalidade tem razão de ser porque ela preserva o espaço do outro. Também Cândido Rangel Dinamarco, e eu vou citar o professor Dinamarco de propósito, porque ele tem uma tese já há muitos anos, que o processo tem que ser instrumental, ele tem que estar a serviço da justiça. Não obstante, o mesmo professor Dinamarco diz, jamais se poderá postular o exagerado desapego às formas, porque isso importaria criar situações perigosas para os litigantes, com risco de injustiça. E como ensina também a professora Ada Penegrini Grinover, a regulamentação das formas representa uma garantia para as partes em suas relações recíprocas e na sua relação com o juiz. Ou seja, o processo civil, o processo penal, o que ele garante? Ele garante que, independentemente da pessoa que esteja sentada à mesa, quer seja autor, quer seja réu, ele será tratado da mesma maneira. Independentemente da pessoa que esteja como juiz, irá tratar as partes e advogados da mesma maneira. Ou seja, essas formalidades são uma garantia para a própria dignidade da justiça. E nós sabemos isso pelo motivo inverso. Quando o magistrado, por algum motivo, ele ignora essas regras,
eu estou chamando aqui com muita liberdade de etiqueta, nós desconfiamos que ele já formou o seu convencimento. E provavelmente ele perdeu a imparcialidade. Um juiz que não segue as regras do devido processo legal acaba perdendo a legitimidade para julgar. Porque esta ordem, esta forma, esta, entre aspas, etiqueta, ela garante a isenção de espírito do magistrado e também a segurança das partes. Ou seja, ela tem uma finalidade maior, que é assegurar a igualdade, o contraditório, a bilateralidade de audiência, enfim, assegurar que aquelas pessoas, seguindo aqueles ritos, tenham um acesso a uma ordem jurídica justa. Isso também vale para nossas relações pessoais. Eu sempre digo às minhas filhas, espero que elas tenham aprendido, que existem 4 palavrinhas mágicas. Por favor, com licença, desculpe-me, obrigada. E são palavras mágicas porque elas abrem portas. E na sua ausência, portas podem ser fechadas. O que elas significam? Reconhecer que existe alguém além de mim. Ou seja, se eu seguro a faca, e vou confessar para os senhores, eu nunca me lembro se a gente começa com a faca de dentro para fora ou de fora para dentro. Eu já estudei isso várias vezes. Tem uma amiga minha, nossa colega Ana Lúcia Pesarini, que ela fala assim, é muito simples, e ela fala qual é a regra. E eu sempre esqueço qual é a regra. Eu não sei se é de fora para dentro, dentro para fora, mas enfim, durante esse curso eu vou aprender isso. Mas mais importante do que saber qual é o talher adequado é não tratar mal o garçom. Porque se eu uso corretamente os talheres, uso corretamente os copos e trato mal o garçom, na verdade, eu não estou me valendo de etiqueta, estou me valendo de um simulacro de etiqueta. Nós sabemos, existe um brocado, nem sei, peço desculpas, eu não sei quem foi que disse, que atualmente é tão comum, mas existe uma máxima, digamos, que gentileza gera gentileza. Alguém pode me dar um exemplo de atos de gentileza no dia a dia? Atos comuns de gentileza que a gente vê sendo descumpridos sistematicamente. Por favor. Cumprimentar as pessoas como entram no elevador. Ótimo exemplo. Eu já vi várias vezes no elevador pessoas que simplesmente fazem de conta que a gente não existe. Né? Fica todo mundo olhando para cima. Aqui ainda temos, né, um painel, né, que dá para ver naqueles elevadores residenciais que não tem para onde olhar. Outro exemplo, por favor, Vladimir. O transporte público, ceder o banco para uma pessoa que você percebe que ela realmente precisa, independente dele ser reservado ou não. Perfeito, perfeito. Aliás, muitas vezes nós vemos pessoas jovens naqueles bancos reservados. São reservados para mulheres grávidas, com crianças pequenas, pessoas deficientes, idosos. E muitas vezes a gente vê jovens ocupando e fazendo aquela cara de paisagem, como diz minha filha, né? Fazendo de conta que não é com ela. Alguém lembra de mais um exemplo? Isso é muito comum no interior, eu sou do interior. No interior é muito comum chegar na praça ou no local assim bacaninha, né? A pessoa chega, abre o carro, né, e coloca a música no último volume. Então, todas as pessoas em volta são obrigadas a ouvir aquela música, que não é exatamente um Bach ou um Mendelssohn, né? Geralmente é alguma coisa assim, mais para o funk, enfim. Ou sertanejo, não tenho nada contra o sertanejo, mas assim, depois de 80, 100 decibéis é insuportável. Outra coisa, falar alto demais no ambiente de trabalho. Eu tenho um problema, eu tenho uma deficiência auditiva, viu, senhores? Eu falo alto e eu dou risada alto. Mas eu sei, de vez em quando eu me controlo, porque essas paredes de Eucatex dá para ouvir tudo, não tenham dúvidas. Às vezes a gente está falando muito alto ao telefone e está atrapalhando o colega, ou então a gente está sendo indiscreto mesmo, todas as pessoas estão ouvindo a nossa conversa ao telefone. Trânsito. Para mim, o trânsito é um local onde existem as maiores grosserias possíveis. Eu já comentei em outra aula que as pessoas matam por conta de fechadas em trânsito. E parece que é um dos maiores índices aqui em São Paulo de morte no trânsito. Tudo bem, não é só morte
por brigas, né? Morte também por acidente, velocidade, excesso de velocidade. Mas, enfim, eu acho um absurdo pessoas que nunca se viram antes, que têm um carro, você pressupõe que tem um nível, né, de educação mínimo, de repente se brigam, se pegam no trânsito. E aqui, para ficar mais leve, eu vi um exemplo. Eu vi 2 exemplos. Mentira, não vi nada. Um eu vi, outro o professor Emílio Tomazelli, que esteve aqui, me contou. Sabe quando a Paulista acaba, a gente vai para o Doutor Arnaldo, você tem que entrar no túnel, né, que você pode ir para Rebouças, ou então pode virar à esquerda no Doutor Arnaldo. Estava um trânsito fenomenal. Até que aconteceu? Um ônibus fechou um Fiat. Isso eu estava atrás. E o ônibus não só fechou o Fiat, como, né, olhou para trás. E o motorista do ônibus começou a dar risada. De repente desce o rapaz, era um rapaz bem alto, tá? Desce o rapaz do Fiat e estava tudo parado. Ele começou a brigar com o cara do ônibus. E daí foi uma coisa extraordinária. E o motorista do ônibus dando uma risadinha. Sabe aquela risadinha irônica? Né? Aquela do Dick Vigarista, né? E eu vi uma coisa impressionante. Aquele moço devia ser jogador de vôlei, porque ele deu um salto e deu um murro na cara do motorista de ônibus. Uma coisa impressionante, porque é alto o ônibus, né? E foi embora. Esse foi um episódio que eu fiquei... É claro que eu acho que o motorista pediu, mas eu vi, eu falei, nossa, vai dar morte. Outro episódio, eu soube através do professor Emílio Tomazelli, que esteve aqui, de um paciente dele, ele pôde contar porque não foi nada dito no sigilo de uma sessão de psicanálise, né? Foi dito fora. Ele tem um paciente que é campeão de jiu-jitsu. No mesmo local, saindo da Paulista, indo em direção ao Doutor Arnaldo, aquele trânsito horroroso, vem um trombadinha, né? Ele está vendo que os carros da frente estão sendo assaltados, né? O trombadinha estava até com canivete. Ele disse que naquele dia, né, o rapaz lá, o lutador de jiu-jitsu, ele estava meio cansado, disse que ele já pegou, abriu a janela e falou assim, olha, não, nem vem, né? Nem vem. Daí o trombadinha, o que ele fez? Pegou o canivete e riscou o carro. Eis que o lutador de jiu-jitsu foi lá, pegou um trombadinha, quebrou os 2 braços, enfim. E o que foi curioso, não foi isso, é claro que ele se excedeu, né? Mas o que foi curioso é que as pessoas atrás estavam tão, aquelas que tinham sido assaltadas, estavam tão alucinadas, com raiva do trombadinha, que elas começaram a dar passagem. Corre, corre, antes de chegar a polícia. E abriram passagem, os carros subindo na calçada. E disse que ele saiu, né? Ele saiu nem fugindo, que ele falou, não, se chegar a polícia eu vou dizer que eu quebrei, né? Enfim, tem um código aí de honra entre os lutadores, né? Nós não, as pessoas não, corre, corre, corre. Todo mundo feliz, né? Porque aquele trombadinho teve uma lição. Enfim, senhores, isso aqui foi só para amenizar um pouco a palestra. Perdão. A ideia sempre é de respeito ao outro. Os bons modos são uma forma de demonstrar respeito ao outro. Se eu cumprimento quando eu chego no elevador, e vou dar exemplos escatológicos, se eu evito escarrar na frente da pessoa, enfiar o dedo do nariz, ou meter a mão na travessa da comida, na verdade eu desrespeito. Ao não fazer isso, eu digo, ao tomar certos cuidados, eu mostro que eu tenho consideração para aquela pessoa que está comigo. Existiria, então, uma etiqueta, digamos, democrática, que ela é de quem se recusa a ser superior a outra pessoa. A etiqueta, como eu falei daquele exemplo do elevador privativo, daquele desembargador que cede a vez a uma mulher. Ele quebra a regra do protocolo para ser honrado, para honrar, e assim ele demonstra que tem honra para dar. Por exemplo, também uma regra de etiqueta, se eu quero fumar, agora todo espaço público está proibido fumar, mas digamos, né, no espaço privado, se eu peço licença, eu não fumo, mas se eu peço licença para fumar e o outro fala não, eu respeito. Isso é um sinal de polidez. A etiqueta democrática se funda no valor básico, de mostrar que nós não nos sentimos superior a ninguém, que nós acreditamos que todos têm seu valor e que todos são iguais. Na prática, senhores, às vezes fica difícil distinguir o que tem a ver com rótulo e o que tem a ver com respeito. Eu vou dar um exemplo que é muito discutido entre as feministas. Abrir a porta do carro. Meu marido sempre abriu a porta do carro para mim, e nós temos... Ai, tem que fazer as contas, já estamos indo para 18 anos de casado.
Até hoje ele faz questão de abrir a porta para mim e eu acho lindo. Existem mulheres que odeiam, que acham que isso é um demérito. A mulher, que afinal de contas, no feminismo... para mim, é sinal de respeito, de consideração, de cortesia. Eu, particularmente, não vejo desonra, pelo contrário. Eu acho que quem abre a porta honra, é honrado porque honra a mulher. Mas isso é objeto de muita discussão. Há mulheres que entendem que isso é machismo, enfim. Eu tenho uma amiga, que ela até voltou para a Alemanha, ela é alemã, morou durante muitos anos no Brasil, e ela ficou encantada com os modos dos brasileiros. E quando ela voltou para a Alemanha, ela se surpreendeu, porque ela viu que os homens não carregavam bagagem, não cediam espaço, né? Porque era importante, né? As mulheres haviam conquistado um lugar na sociedade, logo elas devem carregar as próprias malas, ainda que o homem tenha mais força muscular. Não tenha dúvida, senhores, que a gente... né, carregar a mala seria um ato de gentileza. Diz que ela ficou assim, ela está agora morando na Alemanha, ela está assustada. Que ela fala, nossa, e aquelas boas maneiras dos brasileiros que eu não estou vendo aqui, numa sociedade que ela sempre achou mais civilizada que a nossa. Em muitos sentidos, ela o é, digo, a Alemanha. Pois bem, existe uma outra questão também, um pouco polêmica, que diz respeito aos tribunais. Nos tribunais militares, isso começou nos tribunais militares, sempre foi regra que a votação dos processos começasse não pelo oficial de mais alta patente, mas pelo de mais baixa patente. Isso tinha um sentido, era uma gentileza. E era também um cuidado. Digamos, se o general votasse primeiro e o capitão votasse depois, os senhores sabem que a hierarquia nas Forças Armadas ele é muito rígida, né? Tem regras muito rigorosas. Se o general votasse primeiro, talvez o capitão se sentisse tentado a seguir o voto do general. E, por isso, se começa a votação pela patente mais baixa. E, salvo engano, essa regra continua no nosso tribunal, não é, desembargador? Ou seja, do relator começa pela atividade invertida, né? Uma vez, o relator profere o voto e começa pelo menos antigo, não é? Pelo segundo mais antigo? Enfim, quando eu estava aqui era o contrário. Era o menos antigo depois do relator. Ou seja, o mais antigo era o último a votar. Enfim. É claro que a etiqueta tem a ver com regras, mas os autênticos bons modos, boas maneiras, são daquele príncipe de Gales que sujou as mãos nos ossos de galinha, para não deixar o hindu perceber que ele cometeu uma gafe. Ou seja, aquela pessoa que tem uma verdadeira nobreza de alma, ela sabe ajustar as regras às circunstâncias, de modo a respeitar o seu convidado, de modo a respeitar o outro. Porque o respeito é a finalidade maior. As regras são apenas meios. Algumas pessoas entendem, a gente vê isso muito em escada rolante de metrô, e fila de banco, qualquer fila, que ganha quem vai na frente. Quantos de nós já não ficou irritado, viramos Hulk, quando a gente está horas numa fila e chega alguém na nossa frente e fura com a maior cara de pau do mundo. Essa pessoa furando a fila, ela acha que ela está ganhando. Mas quem está ganhando, na verdade, é quem continuou na fila. E mais, quem cedeu o seu lugar a uma pessoa mais idosa, a uma mulher com criança, uma grávida, uma pessoa com uma deficiência. Essa, sim, ela tem em mente o verdadeiro finalidade da etiqueta, o respeito, a consideração, a cortesia. Isso, às vezes, para a gente, eu falo de escadaria, que para mim é um exemplo óbvio, escadaria e fila. Nunca vi ninguém para furar fila como brasileiro. Uma coisa impressionante. Houve um caso de um brasileiro que ele foi trabalhar numa empresa sueca. Ele foi morar na Suécia, e esse brasileiro estranhou que as pessoas que chegavam mais cedo, havia o estacionamento da empresa, nem sei, acho que era uma empresa de veículo. Eu não sou muito atenta a carro, mas provavelmente. As pessoas que chegavam mais cedo na empresa paravam mais atrás, mais longe da entrada. E esse brasileiro estranhou, ele foi perguntar para os colegas, falou assim, por que as pessoas que chegam antes param mais longe? E os suecos viraram e falaram, mas é óbvio, a pessoa que chega depois, ela está mais atrasada. Ela precisa parar mais à frente para ter um caminho menor para percorrer, para que ela não se atrase tanto, para que ela chegue no horário. Olha que espetáculo, né? É uma outra sociedade, vamos combinar? Enfim,
O que eu queria dizer é que só confere honra quem tem de sobra. É claro que a honra não se vende, mas quando se tem, se dá.